5. Confiam no Senhor, são como um monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege os que têm coração inteiro. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. O salmista, ele certamente traz uma revelação de Deus a respeito de um povo que tem a fé depositada em um único e verdadeiro Deus. O cântico é de peregrinação porque eles estão voltando para um lugar inabalável, para uma cidade de proteção e para um lugar que ninguém poderia mais adentrar se não fosse aqueles que estivessem com Deus. Um local de alta proteção e segurança, a ponto de João, em Apocalipse, relatar sobre esse local na eternidade, que é no céu, um lugar que estaríamos completamente refletindo a glória de Deus. Nesse tempo de graça, nós estamos trilhando o caminho para a glória. Então a glória, ela vai ser precedida pela essa graça que a gente desfruta nesses dias. Imagine o ápice máximo da graça será lá na eternidade em glória. Um corpo glorificado, uma vida glorificada e uma proteção constante e um lugar de refúgio, um lugar de confiança, um lugar inabalável. Mas também para a nossa realidade dos dias de hoje, é exatamente o que o salmista recorda a cidade de Jerusalém, onde Deus escolheu aquele lugar nesse tempo, naquele tempo, para poder colocar o povo dele e prevalecer um domínio de um rei que não seria injusto, mas teria um povo no qual ele mesmo estaria direcionando, provendo, amando, zelando, cuidando, abençoando e protegendo para todo sempre. E o próprio salmista ele vai começar a falar sobre isso no verso de número 1, e ele já começa dizendo assim: os que confiam no Senhor. E não é apenas colocar o depósito de fé em um Deus, é acreditar, confiar, ter a certeza e a convicção que o Deus da Bíblia, Yahvé, o Deus do qual a gente serve, ele representado na pessoa de Cristo Jesus, ele é muito mais do que Salvador. Ele não é somente Salvador, mas ele também é Senhor. Ele é aquele que exerce todo o poder e autoridade sobre tudo e todos. E aqueles que depositam essa confiança nele como Senhor e não apenas como Salvador, será edificado numa rocha. Sião era um dos montes que cercavam Jerusalém, dando alta proteção para aquela cidade, e estava edificado em um dos principais rochedos da região. Seria então inabalável, porque todo aquele crente em Jesus Cristo, ele está firmado nessa própria rocha, que Jesus se identifica como essa rocha eterna. Então todo aquele que está em Cristo e tem Ele como Senhor da sua vida, se torna inabalável, independente de qualquer situação, de qualquer ambiente, de qualquer tempo, de qualquer levante, de qualquer aflição, de qualquer problema, de qualquer tempestade. Nós em Cristo Jesus nos tornamos inabaláveis, porque Ele é uma rocha eterna. E Sião está nessa rocha e permanece para sempre, porque a nossa vida ela é transitória nesse tempo, nessa terra.
mas ela é infinitamente eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E aí, então o salmista, ele traz logo essa primeira revelação para nós, lembrando que Cristo não é somente Salvador. Existem muitas pessoas que querem um Deus que salva, mas um Deus que salve eles do momento de infortúnio, de tristeza, de dores, de lamentações, de um momento de sofrimentos profundos. Eles querem um Deus que possa retirar eles de um problema grande. Eles querem um Deus que possa abençoar em termos de prosperidade, principalmente financeira, um Deus que pode liberar bênçãos sem medidas, que possa presentear. E esse Deus não ia se importar muito com os pecados, com as situações todas, mas era um Deus que no final de tudo, Ele teria muito amor e levaria a pessoa para uma eternidade salva. Esse é um Deus salvador. Mas não esquece que nessa mesma balança de equanimidade, de equilíbrio, nosso Deus, Ele não é somente amor, Ele é justiça. E a justiça de Deus também tem o mesmo peso do amor. Não está solta. Simplesmente não existe somente bondade e misericórdia de um Deus, mas existe juízo e justiça. Então Ele se apresenta também como um Senhor, mas não um Senhor que escraviza, não é um Senhor que pune, mas um Senhor que nos torna servos para poder realizar o querer, o efetuar segundo a boa vontade dEle, que já está nas Escrituras Sagradas. Então as pessoas querem um Deus, mas não querem o soberano. Quando você fala que seu Deus é um Deus soberano, a grande maioria das pessoas não vai querer, porque elas querem ter controle da própria vida. Elas querem fazer as coisas como elas pensam, como elas acham, pela força, pela inteligência, pelas condições, inclusive financeiras. Mas um Deus que é Senhor, Ele não aceita essas coisas. E Ele quer comandar a nossa vida como um todo. E a palavra diz: aqueles que têm um Deus dessa maneira, que coloca as suas próprias convicções, certezas, que tem uma fé nesse Deus, certamente está encravado, está firmado, edificado na rocha, que é Cristo Jesus. E por estar em Cristo Jesus, será inabalável. Inabalável. Então, como os montes cercam Jerusalém, no verso 2, assim o Senhor protege seu povo. Imagine Jerusalém cercada de montes, e Deus, Ele faz esse paralelo através desse verso poético, dizendo: assim como todos os montes estão cercando a cidade de Jerusalém, cuidando, guardando, protegendo de invasores, dos inimigos, dando lugares de esconderijo, fazendo com que eles estejam protegidos, assim também sou eu na vida daqueles que me têm como Deus. Assim o Senhor protege o seu povo. Deus é um Deus de proteção. Deus é um Deus que nos guarda de todos os momentos e em todos os momentos. Deus nos guarda, e quantos livramentos Ele nos deu nesses dias. Só por estarmos aqui respirando nesse tempo de pandemia, já podemos agradecê-lo pela proteção nas nossas vidas. Deus é um Deus que protege seu povo. Ele é o Senhor da proteção para com o povo. Não somente agora, mas o verso de número 2 afirma, confirma e dá a certeza que é para sempre. Porque o mesmo Deus de ontem é de hoje, de eternamente. Deus não é só um Deus que nos protege no dia de hoje. Ele é um Deus que vai nos proteger para sempre, até a eternidade, em Cristo Jesus. Amém.
Então a gente não precisa ficar amedrontado, a gente não precisa ficar com pânico, ter pavor das coisas. O amor lança fora todo medo. Deus é um Deus que está conosco e Ele vai conosco para onde Ele direcionar. É um Deus que guarda a nossa vida de tudo e de todos. É um Deus que está ouvindo, vendo e está em todos os lugares. Então, ainda que se levante 1000 contra nós, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque todos eles cairão de um lado e do outro, como afirma o Salmo número 91. Então agora ele também mostra para a gente que existe um povo, no verso de número 1 e 2, que confia em Deus, que deposita a fé nele, que é um povo que está cercado, protegido, guardado. Existe um povo de Deus. Deus separou um povo para a glória e louvor do nome dele. E eu e você fazemos parte desse povo. É um privilégio podermos contemplar a graça dele e viver com ele. Mas ele começa a apontar que existe também um outro povo, que não é um povo de Deus. São pessoas que não são convertidas, que não fizeram aliança com Deus por intermédio de Cristo Jesus, pessoas altamente orgulhosas que vão querer dar um jeito para achar um outro caminho ou ter um outro caminho, pessoas que vão acreditar em outros deuses ou em muitos deuses, pessoas que têm a si mesmo como próprio Deus, pessoas que têm o Estado como Deus, e Deus chama de ímpios. E ele fala que o governo desses ímpios não pode prevalecer. Deus não vai permitir que o ímpio governe sobre o povo dele, sobre a terra dele. Aqueles que são justificados em Cristo Jesus, mas existe um povo pecador, muito pecador, que não quer largar os pecados. Existe uma corrupção na sociedade, existe um povo corrompido, que não quer saber de Deus, que tem aversão a Deus, que persegue, inclusive aquele que se diz que está com Deus. E esse outro povo não é o povo de Deus. Por isso que Deus não deixa prevalecer esta impiedade deles, para que a terra não seja arrasada e ela seja exterminada, mas Ele dá a terra para os justos. Toda vez que existe um governante corrupto, infiel a Deus, autoritário, opressor, maligno, é porque Deus está permitindo que o povo se converta, porque o pecado já ultrapassou os limites. Então, se a gente já passou por governos terríveis, era sinal de punição de Deus. Se a gente continuar praticando coisas que Deus não gosta, não quer, certamente seremos governados pelo cetro dos ímpios. Mas graças a Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que o cetro desses ímpios não pode prevalecer sobre a terra dada aos justos. Aleluia. Então não tem esquerda nem direita. Não se desvie nem para a esquerda, segue o caminho que é Cristo Jesus. E ainda que eles façam atrocidades e pensem que vai ficar por isso mesmo, que não tem impunidade, que a justiça está distorcida, que nada pode alcançar a vida deles, que eles precisam gozar e desfrutar nessa terra, fazendo todas as práticas possíveis de corrupção e de pecado, achando que não vão perecer nunca, que são imortais,
e que nunca vão responder pelaquilo que está fazendo, estão enganados. Porque a palavra vai mostrar no versículo de número 5, daqui a pouco a gente vai ler, que Deus vai infligir castigo a todos esses malfeitores. E ele continua no verso de número 3 dizendo: se assim fosse, até os justos praticariam injustiça. Então existe um povo que está mesclado entre o ímpio e o justo. Existe um caminho aí no meio, e esse caminho não é Cristo, de um falso crente. Aquele que tem aparência de crente, aquele que se veste como crente, aquele que fala como crente, aquele que tem jargões de crente, aquele que você pensa que é evangélico cristão, mas na realidade eles já cederam para a corrupção e estão praticando também a injustiça, porque se a gente não pode com ele, junte-se a eles. Foi assim que a mentalidade do povo judeu estava, os israelitas, diante daquela nação que estava dominando naquela época. E eles pensavam que os sírios poderiam ficar de bem com eles, de boa, se eles cedessem todas as coisas que eles precisavam. E aí começava a ter casamento misto, e aí começava a ter balança de 2 medidas, pessoas iam na feira, e 1 quilo era 900 gramas, um exemplo para você entender. E aí começavam a se corromper, porque achavam que não tinha problema, que era extremo demais cumprir aquilo que estava nas Escrituras Sagradas. Mas Deus não enxerga esse meio termo do povo que eu estou falando para você. Ele considera todo mundo ímpio, e o próprio Cristo diz: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades, porque naquele grande dia Deus certamente já tem o povo dele, e aquele que está disfarçado de crente não vai ter jeito, porque o próprio Cristo vai os condenar. Esse é o Salmo número 125, e a gente vai ler agora o verso de número 4. Próprio salmo riquíssimo. Que maravilha de Deus para nós. O Senhor trata com bondade os que fazem o bem. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado, diz as Escrituras. Então, toda vez que a gente pratica o que está nas Escrituras Sagradas na Bíblia, toda vez que a gente age de acordo com o caráter de Deus, que é a bondade, certamente Deus vai nos tratar do mesmo modo. Muitas vezes você vê pessoas que são altamente abençoadas por Deus, porque são pessoas que têm um coração puro. Quem habitará no tabernáculo do Senhor? Aquele que tem o coração e as mãos limpas. Coração puro. Deus conhece, porque Ele sonda e prescruta o ser humano. Ele sabe todos os pensamentos e todas as ideias, ainda aquelas que não foram pensadas nem imaginadas. Deus sabe o que a gente vai pensar amanhã. Deus já sabe tudo a respeito da vida de todos. E aqueles que têm um coração íntegro, inteiro, aqueles que têm a alma voltada para o Deus verdadeiro, eles têm uma intimidade com o Espírito Santo que faz com que Deus os abençoe. O homem e a mulher segundo o coração de Deus, como está nas Escrituras Sagradas, está muito relacionado com o posicionamento em humildade, reconhecimento das limitações do pecado e a vontade de servir a Deus, lutando contra o pecado diário.
e diariamente. Este é o homem e a mulher segundo o coração de Deus. A gente pensa que o homem e a mulher segundo o coração de Deus é um santo que não pensa nem faz nada errado. Mas o santo em Cristo Jesus, que foi separado e agora ele consegue vencer as tentações por causa da palavra, que é um refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Deus dá um livramento para aquele que tem um coração inteiro para Ele. Amai a Deus de todo o vosso coração, é o primeiro mandamento. Toda a alma, todo o entendimento, toda a força, complementando. Então, aqueles que têm um coração inteiro para Deus, esse Deus trata com bondade. Precisamos de um coração puro, Senhor. Sonda-nos e nos conhece, vê se há em nós algum caminho mau e retira depressa, em nome de Jesus, Senhor. E o verso de número 5 diz: mas aos que se desviam por caminhos tortuosos. Muitas vezes ele não está só desviado porque está em prática de pecado, ele está desviado do plano de Deus para a vida dele. Existem diversos crentes, diversos evangélicos que hoje frequentam a igreja, são dizimistas fiéis, estão na obra, fazem práticas muito boas, listas, estão envolvidas em ministérios, mas estão desviados do propósito de Deus. É lógico que ele não está incluindo aqui nesse verso 5, porque ele fala caminho tortuoso e está muito ligado ao pecado, corrupção, mas foi um despertar para que a gente possa executar a vontade de Deus. O que é que Deus quer? A gente só sabe o porquê que a gente está nessa vida, para onde a gente vai, o que deve se fazer, quem somos nós, aonde estamos, para quem iremos, o que devemos fazer quando essa identidade está clarificada, está esclarecida, ela está nítida para as nossas vidas. E a única maneira da gente saber essa identidade é reconhecendo a nossa vida diante das Escrituras Sagradas. Eu e você, quando temos intimidade com as Escrituras Sagradas, a gente começa a entender quem somos e Deus impõe em nós, Ele coloca em nós a nossa identidade. Então a nossa vida é com propósito. Vamos comer e beber porque amanhã morreremos. Não existe mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. A gente sabe o que deve fazer. A gente sabe para onde estamos indo. Nós sabemos quais são as nossas missões individuais e coletivas. Porque nós conhecemos um Deus que colocou a identidade de filho em cada um de nós. Aleluia. Aquele que não sabe de identidade, ele fica inventando um bocado de coisa. Ele fica correndo para um lado e para o outro. Ele fica fazendo diversas coisas, pensando inclusive que vai ganhar o amor de Deus pelo muito fazer. Ou inventando diversos tipos e nomes para coisas. Correndo de evento em evento, esperando inclusive o vento. De campanha em campanha, tocando as campainhas. De igreja em igreja, sem ser a igreja. Agora, os que se desviam por caminhos tortuosos, e Deus está falando sobre a impiedade, ou se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Estamos vivendo tempos de uma alta corrupção, de um tempo de pecado assolando, um tempo de mentira e engano, um tempo que muitos estão sendo enganados, mas a palavra de Deus diz que nós não seremos enganados, porque Satanás tentaria enganar até o eleito, se possível, mas não é possível, porque nós estamos firmados
numa rocha inabalável chamada Cristo Jesus, que nos dá discernimento para sempre. E aqueles que estão desviados nesses caminhos de pecado, o Senhor vai castigar, colocando eles como malfeitores. E aí a justiça de Deus como juiz supremo. Jesus hoje é advogado. Ele está advogando as nossas causas, intercedendo por mim e por você, a destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E quando falhamos, temos um advogado, Jesus Cristo, justo para nos perdoar, para intervir por nós. E Ele ainda coloca o Consolador como outro intercessor, e ainda que não tenhamos palavras, Ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Temos dois intercessores 24 horas pelas nossas vidas. E ainda temos um advogado que diz: calma aí, Pai, calma, Deus. Lembra-se do sangue que eu derramei, da minha morte, da minha ressurreição para com esse povo. E Deus, quando olha para mim e para você, tem a bondade e a compaixão por causa da pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas quando Deus olha para aquele que é orgulhoso, egoísta, avarento, maledicente, idólatra, rebelde, imoral, Ele enxerga como algo para ser destruído da face da terra. Mas como Cristo Jesus morreu por toda a humanidade, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, talvez muitos não morram aqui, mas não tenha medo daquele que pode tirar a nossa vida aqui nessa terra. Tenha medo daquele que pode tirar a vida aqui e na eternidade, com a morte espiritual, lançando no inferno todos os pecadores, junto com os pecados e tudo de mal. Deus infligirá o castigo dado aos malfeitores. Quem é mau, certamente já está punido e castigado, independente das condições que aconteçam nessa vida. Já está marcado a punição para aquele grande dia. Então você que está me ouvindo, é tempo de se arrepender dos seus maus caminhos, é tempo de voltar ao Senhor, é conhecer tuas mazelas, teu pecado, é tempo de deixar Deus cumprir o propósito dele na sua e na nossa vida. É tempo de abandonarmos o pecado de uma vez por todas e lutarmos contra ele todos os dias. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. Somente dessa maneira não será abalado nem afligido. Muito pelo contrário, será colocado em um local de proteção, um local cercado, um local zelado e cuidado por esse Deus. E ele finaliza dizendo: haja paz em Israel, Shalom Adonai. Haja paz, da raiz da palavra prosperidade, pacificador, tranquilidade, Shalom, alegria imensa em estar calmo, sereno e que pode descansar sem medo de ser abalado. O Senhor é a nossa paz. Então, se você está escutando, chegou aqui, muitas vezes cheio de aflições, com perguntas sem respostas, incertezas da vida. Nós somos seres humanos. Quantos questionamentos, quantas preocupações com o dia de amanhã, ainda que a palavra nos ensina a não andar preocupado do que há de comer, beber e vestir, nem pelo dia de amanhã, mas nós somos assim limitados. Quantas vezes chegamos diante de Deus e a gente dá uma duvidada de algumas coisas, porque a gente olha ao nosso redor e parece que nada está acontecendo com esse povo ímpio, corrupto, maligno.
que para eles tudo é sucesso e eles vão de bem a melhor, prosperando, inclusive financeiramente. Mas também foi assim com Asaf, que ele ficou olhando para todos os lados. E ele, no Salmo de número 73, ele olhou todas essas coisas e ele sentiu inclusive inveja. Mas quando ele adentrou no Santo dos Santos, na presença de Deus, ele viu o final dos ímpios. E Deus trouxe a revelação para ele, como seria o final. E ele termina o Salmo de número 73, dizendo: os que te abandonaram sem dúvida perecerão. E no verso de número 28, Asaf completa dizendo: mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Não quero saber quem está ficando rico, não quero saber o que os outros estão recebendo, não quero saber como eles estão prosperando e o que eles estão envolvidos com corrupção. Eu não quero olhar mais para esse mundo, porque esse mundo não é minha morada e ele não me atrai. Eu não quero mais os desejos pecaminosos dessa vida, porque eu entendi quem é o Deus da salvação e Ele é o meu Senhor e eu não abro mão dele. Aleluia. Então jamais seremos abalados. Fique em paz. Nós somos um povo inabalável. Aqueles que confiam em Deus não serão abalados. Se você chegou nessa casa de oração, se você chegou através da rede social, eu quero dizer: confia no seu Deus, confia em Deus.